Hoje vou falar da volta do Senhor Jesus Cristo. Dois acontecimentos que está para acontecer ou vai acontecer precedendo a volta de Cristo. Eu vou escolher um livro de 2 Tessalonicenses. Por quê? Porque o livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses fala, o tema do livro é a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar de dois acontecimentos que precederá a volta de Cristo. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O primeiro acontecimento que precede a volta de Cristo é uma grande apostasia. Mas vamos pensar, desde o Antigo Testamento, desde na época dos reis, desde na época dos juízes, já havia apostasia. Apostasia é apostatar da fé. Apostasia é o desvio da fé. Apostasia já no decurso do Antigo Testamento em Israel, em Jerusalém, já havia apostasia. Apostasia também houve nos períodos da igreja. Houve apostasia em todas as eras da igreja até nos dias de hoje. Mas eu quero falar desta grande apostasia que praticamente está em nosso meio. E essa apostasia é uma apostasia que quase ninguém sabe o que é a verdadeira apostasia de que se refere o apóstolo Paulo em Tessalonicenses 2, verso 3. Essa apostasia é um desvio da fé sem se perceber. Vou repetir. Esse desvio, essa apostasia que está para acontecer, é um desvio da fé sem se perceber. O que eu quero dizer com isso? Pessoas desviadas sem se perceber. Igrejas desviadas sem se perceber. Pastores desviados sem se perceber. A apostasia está tremendamente em nosso meio. É uma miscelânea, uma mistura de doutrinas misturadas, doutrinas bíblicas misturado com o paganismo. É uma miscelânea de mistura de todas as espécies de paganismo em nosso meio. Essa apostasia está nas placas das igrejas. Esta apostasia está no meio de grandes denominações, no meio de grandes denominações, ministérios desviados sem se perceber. E o apóstolo Paulo fala deste acontecimento chamado apostasia.
Ou seja, cultos de oração sendo trocado por cultos para chamar a atenção das pessoas. Culto de doutrina sendo substituído por cultos para mexer com o emocional das pessoas. A apostasia traz um estímulo para a mente do ser humano, para que o ser humano fique alegre só naquele momento, só naquele determinado ambiente, aonde a mente do cidadão, a mente das pessoas, elas são facilmente dominadas pelas coisas, pelas miscelâneas de uma mistura camuflada com paganismo juntamente com o evangelho. Até mesmo é proclamado o nome de Deus, até mesmo é aberta as sagradas escrituras, até mesmo louvores e hinos cantados em cima de um altar, mas com uma apostasia globalizada. Por isso, nós, os que estamos vivos, por isso nós que ainda queremos a nossa salvação, nós queremos a santidade, nós queremos servir a Deus e confrontar esta miscelânea, essa apostasia no meio de uma liderança que só pensam no materialismo desenfreado, no meio de uma liderança que se preocupa somente com o ouro e com a prata. O apóstolo Paulo foi usado por Deus tremendamente, profetizando que nos últimos dias haveria uma apostasia. Esta apostasia não é suficiente para dar espiritualidade para uma igreja, para uma família, para um homem, para uma mulher, para um jovem. A apostasia é uma mistura de paganismo, até mesmo com o evangelho. A apostasia coloca as pessoas emocionalmente somente para estar dentro de quatro portas, dentro de uma denominação, dentro de uma placa de denominação. O apóstolo Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses: ninguém de maneira vos engane, ninguém vos engane. Por que Paulo fala isso? Porque a obra do engano é muito grande na apostasia. É o paganismo misturado com o evangelho. A idolatria está no nosso meio. A idolatria não é somente imagem de escultura de Maria, de Pedro, de João, não. A idolatria são objetos cultuados dentro da igreja. A idolatria chama o emocional das pessoas para estar dentro da igreja. Não é isso que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é chamada para servir a Deus em espírito
e em verdade. A igreja do Senhor Jesus, ela é chamada para ser a igreja do Senhor Jesus, a igreja santificada, igreja preparada, igreja que venha ter o senhorio do Senhor Jesus. Então, antes da volta do Senhor Jesus, será precedida dessa apostasia que provavelmente nós estamos na era desta grande apostasia. Mistura de paganismo com o evangelho, briga nos meios de comunicação a respeito de denominação, ou seja, a denominação que serve para colocar ordem, disciplina na terra, no nosso meio. Hoje a denominação, a placa de denominação virou grande apostasia. Já se não prega mais o reino de Deus. Hoje a liderança quer que pregue o reino da denominação. Quando alguém se levanta para pregar o reino de Deus, para a denominação já não serve. É perseguido pelos líderes da denominação. Por quê? Porque eles querem que pregue a placa de denominação. Hoje é raramente homens que querem pregar o reino de Deus. Se levantar homens que preguem o reino de Deus, ele é deixado de lado. Ele já não serve para a liderança da denominação. É uma gangrena no nosso meio. Por quê? Porque a apostasia está no meio da liderança, no meio das denominações. As denominações já não têm mais alimento espiritual para dar para suas ovelhas, porque só pregam ouro e prata, só prega política, só prega campanhas, só prega corrente para levar o emocional das pessoas, para levar as pessoas somente no emocional. Mas as pessoas continuam doentes espiritual, as pessoas continuam amarradas por Satanás. Então nós temos que sair do meio dessa apostasia. Nós temos que sair do meio dessa apostasia, porque se nós não sair dessa apostasia, nós seremos fracos, seremos hereges, seremos crente gospel. Esta apostasia que está aí está matando muitas pessoas. Paulo disse que esta apostasia ia acontecer. Primeiro acontecimento antes da volta do Senhor Jesus é a apostasia. Segundo acontecimento é a manifestação do homem do pecado. O que seria esse homem do pecado? É o aparecimento de um grande líder mundial. Um homem que ele vai vir
para poder solucionar aparentemente as coisas que estão acontecendo no mundo. Exemplo, ele virá e colocará uma sensação de paz por 3 anos e meio. Ele virá, ele vai colocar uma única economia, uma única moeda nos 4 cantos deste mundo. Este homem é chamado de o Maitreya, o anticristo, a besta que saiu do mar. Este homem, ele vai colocar uma única religião, um único sistema de culto, e acontecerá que 3 anos e meio será aparentemente uma grande bonança, e muitos vão tirar o chapéu, muitos vão se encurvar diante deste homem, o anticristo. Antes da volta de Cristo, antes de Cristo vier, vai acontecer, e está para acontecer, a manifestação do homem do pecado. Paulo chama ele de homem do pecado, filho da perdição. Por quê? No verso 4, ele se opõe tudo que se chama Deus. Mas como que ele vai se opor a Deus? Secretamente. As pessoas não vão conseguir enxergar que ele é o contrário ao verdadeiro Deus. As pessoas vão ver nele que ele é um homem solucionador. As pessoas vão ver nele que ele é um homem que vai apaziguar a violência. Ele vai colocar uma falsa paz na terra. Ele vai trazer para o mundo um sistema de engano. E muitas pessoas vai pensar que ele é Deus, que ele é o Cristo, o Messias prometido. Mas na verdade, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 4, 2 Tessalonicenses 2, verso 4, que ele se opõe ao verdadeiro Deus. A Bíblia nos ensina que ele se opõe ao verdadeiro Messias. Tudo que se chama Deus e adora vai ser um sistema de engano, um sistema de apostasia. Por isso, nós temos que estar preparados para a volta de Cristo, porque Jesus vai vir e vai arrebatar. Jesus, ele vai tirar a sua igreja, e assim será colocado o sistema da grande tribulação. Guarda isso. 2 acontecimentos que vai acontecer antes da volta de Cristo. A grande apostasia, que eu acredito que nós vamos estar iniciando ela agora. Nós estamos nela. E também vai se manifestar o Maitreya, o anticristo, o homem do pecado, aquele que se opõe a Deus. A volta do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus está próxima. Este é um dos episódios. Eu vou continuar no 2º episódio, pregando, falando sobre a volta de Jesus. Eu sou o pastor Antônio. Eu não prego
placa de denominação, eu não sou pregador de placa, eu sou pregador do reino de Deus. Eu entrego esta mensagem em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.